Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados, amém. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus. Antes de tudo, agradecer a Deus por tudo e por todas as coisas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu Espírito, por haver anjos em nosso favor para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal que há na face da terra. Senhor, para a tua glória e em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado, com a mão sobre a tua palavra, esta é a minha oração profética e de intercessão, para que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas seja revelada, havendo assim o perfeito entendimento espiritual da mesma, para a tua glória e em nome de Jesus Cristo, para a perfeita edificação, para o perfeito entendimento da tua igreja, dos teus filhos, das tuas ovelhas. Dá entendimento, Senhor, abra a mente para compreenderem a tua palavra, revela, dá sabedoria, dá entendimento espiritual, espírito de revelação, venha sobre todos que vão me ouvir e me assistir nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Que a palavra de Deus, como está escrito, não volte para Deus vazia, mas que seja revelada para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. Digam pela fé, assim seja em minha vida. Glória a Deus pela sua vida, pode se assentar. Olha, graça e paz a você que está aí no Facebook, no YouTube. Estamos ao vivo para toda a terra. Hoje nós temos alimento sólido, muito sólido. Por isso, Bíblia, papel, caderno você vai precisar, e a caneta que não pode faltar para você anotar os textos e as revelações. Hoje é uma noite de muitas revelações, então você precisa estar com sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta nas mãos. Você que não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal no YouTube, Ministério Graça e Apostolado. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações desta ministração e das outras, né, deste ministério. No Facebook também, nos adicione lá. Se você quer participar do nosso grupo MGA de WhatsApp, o telefone é 11 99155 3805. 11 99155 3805, MGA Brasil. Você quer participar do nosso grupo de WhatsApp, tá? Olha, Bíblia, papel e caneta. Hoje é uma noite de muitas revelações e eu tenho pressa porque o relógio não para, tá? É bom você anotar o tema aí. Hoje nós vamos falar sobre Adão e sobre Jesus, né? Ou, em outras palavras, sobre o diabo e sobre Deus, tá? Vamos falar sobre os dois mistérios da Bíblia. Na Bíblia há dois mistérios que me foi revelado. O mistério de Adão e o mistério de Jesus. Na verdade, as pessoas pensam que Adão era um homem e que lá na terra, lá no Éden, ele desobedeceu a Deus, né? Muitos pensam que Adão era perfeito. Era perfeito, perfeitamente mal, né? Perfeitamente maligno, porque na verdade Adão era o diabo revestido em carne, né? Assim como Jesus era o próprio Deus revestido em carne. Aí estão os dois mistérios da Bíblia que eu vou ministrar nessa noite. Bom, Bíblia, papel e caneta. Abra sua Bíblia aí em Isaías 14. Vamos começar com Isaías capítulo 14. Enquanto eu regulo o som mais uma vez. Isaías 14. Vamos começar do começo, de onde tudo começou, né? Hoje o assunto é Adão e Jesus, né? O diabo e Deus. A Bíblia é um conjunto de livros. Se não for revelada,
torna-se um livro comum. Eis o motivo porque muitos já leram a Bíblia várias vezes. As pessoas falam, eu já li 2 vezes, eu já li 3. As pessoas não falam, eu já li a Bíblia inteirinha. Mas não é o ler a Bíblia que vai te fazer entender ela. Porque a Bíblia, ou na Bíblia, contém a palavra de Deus, que é uma palavra espiritual. Se ela não for revelada, vai ler 1 vez, vai ler 5, vai ler 10 e nada vai acontecer. Isaías 14, quem já achou, diga amém. Isaías 14, verso 10. Tudo começou aqui, ó. Na verdade, foi revelado a Isaías o que estava no coração de um querubim, de um anjo, né? O seu nome era Lúcifer. Foi revelado a Isaías. Interessante isso, hein? Foi revelado, você vê como que Deus é soberano. Isso não foi revelado a Paulo, não foi revelado a Tiago, a Pedro, mas foi revelado a Isaías, 800 anos antes de Jesus nascer. Depois Jesus confirmou, e depois Paulo concluiu. Mas a revelação do que estava no coração de Lúcifer foi dada a 2 profetas, a Isaías e a Ezequiel. Nós vamos ver isso. Isaías 14, verso 10. Veja que aqui vai ter um sujeito oculto. Na língua portuguesa você vai perceber um sujeito oculto. Isaías 14, 10. Todos estes responderão e te dirão. Te dirão a quem? Não sei. Então eu tenho que ler e ver se o Espírito Santo revela, né? Isaías 14, 10. Todos estes responderão e te dirão: tu também estás fraco como nós. Tu quem, hein? E te tornaste semelhante a nós. Isaías 14, 11. Já foi derrubada na cova a tua soberba. Está falando de alguém. Até aqui não sei quem. Isaías 14, 11. Já foi derrubada na cova a tua soberba, juntamente com o som dos teus alaúdes, os gusanos debaixo de ti se estendem e os vermes te comem. Os vermes te cobrem. Como caíste do céu. Quem caiu do céu? É que no tempo de Isaías só tinha o Isaías mesmo. Não tinha o Mateus, não tinha o Marcos, não tinha Lucas, não tinha João, não tinha Atos, não tinha Coríntios, não tinha Gálatas. Está entendendo que no tempo de Isaías só tinha Isaías. Como hoje temos os livros na Bíblia, eu consigo ler o Isaías junto com outra palavra. Quer ver? Ó? Isaías 14, 12. Como caíste do céu. Circule na sua Bíblia aí, ó. Caíste do céu. Alguém caiu do céu. E eu preciso saber quem é. É verdade que eu já sei agora pelo conhecimento que eu adquiri. Mas se você ler o Isaías 14, 12, como caíste do céu. Deixa o Isaías aberto. Vamos lá em Lucas para ver ou saber quem que caiu do céu, né? Parece que Jesus viu alguém cair do céu, né? Lucas 10, não fecha o Isaías que eu vou voltar lá. Lucas 10, verso 18. Olha como que a Bíblia é tremenda, juntamente com o Espírito Santo que dá o entendimento. Lucas 10, 18. Disse-lhe Jesus: eu vi Satanás como um raio cair da onde? Do céu. Você está vendo como que as coisas se encaixam? Então, no tempo de Isaías, não tinha Lucas 10. Então, ninguém sabia de quem estava falando. Está me entendendo? Mas hoje, nós estamos no século 21, nós temos tanto Isaías como Lucas 10, 18, onde Jesus disse: eu vi Satanás como o raio cair do céu. Então, voltando para Isaías 14, verso 12, quem que caiu do céu? Satanás. Só que ainda não era Satanás quando ele caiu do céu. Ele se tornou Satanás. Ele se tornou o diabo. Ele quem? Lúcifer. Que no latim, a palavra Lúcifer vem do latim, né? Lucifer. Lúcifer. No latim, Lucifer. Então, esse Lúcifer, que traduzindo o nome é anjo de luz,
ou portador de luz, porque ele era um querubim, um anjo de luz no céu. Mas Isaías teve uma revelação que ele caiu do céu. Interessante que ele falou caiu. Aí nós vamos ver Apocalipse daqui a pouco, já não usa a expressão caiu, né? Olha lá, ó. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Para aí. Nós estamos usando a Bíblia Thompson, Bíblia Editora Vida, que diz estrela da manhã. Eu fui estudar muito e consultar Bíblias antigas, bem antiga mesmo, de Antônio Figueiredo, tradutor, de 1821. É tempo, né? 1821. 1921 já é 100 anos atrás. Nós estamos em 2024, então já faz muito mais de 100 anos essa versão. De 1821, de Isaías 14, 12. Diz assim, ó: como caísse do céu, ó Lúcifer. A versão de 1821. Também a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, a ACF, Almeida Corrigida Fiel, também diz Lúcifer, de Isaías 14, 12. Como caísse do céu, ó Lúcifer, foste lançado por terra. O objetivo aqui nessa noite é te mostrar e provar na Bíblia de quem que está falando. Isaías 14, 12, como caísse do céu, Jesus já está falando em Lucas 10, 18, de quem está dizendo respeito. Jesus falou, eu vi Satanás. Só que ainda não era Satanás, porque o que caiu do céu não era Satanás, era Lúcifer. Tornou-se Satanás, que significa adversário. Tornou-se diabo, que significa acusador, caluniador, né? Palavra diabo, acusador, caluniador. Vamos lá em Apocalipse 12, mas deixa o Isaías 14 aberto. Deixa o Isaías 14 aberto, não fecha. Deixa o Isaías 14 aberto. Abre em Apocalipse, por favor, capítulo 12. Não fecha o Isaías, porque o assunto hoje é Adão versus Jesus, ou o diabo versus Deus. Ou ainda, Adão, diabo. Jesus, Deus. É claro que eu vou falar dos dois, né? Claro que eu vou mostrar os dois. Por enquanto eu estou no começo, eu tenho que começar do começo. Foi assim que tudo começou. É interessante que, é bom você escrever isso, o entendimento espiritual, ele é como que um quebra-cabeça. Você está percebendo? Isaías 14, 10, encaixa com Lucas 10, 18. Agora o Espírito Santo já leva para Apocalipse 12. Aí você vai juntando as peças, você vai ver que vai dar um entendimento. Olha Apocalipse 12, verso 1. Vamos começar do começo, sem pressa. Apocalipse 12, verso 1. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho. É bom você marcar aí, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. Então, Isaías 14, 10, o Isaías teve a revelação de que Lúcifer foi lançado na terra, caiu na terra. Já o João aqui, já não foi só o Lúcifer de Isaías 14, 12, que ele chamou de dragão vermelho, está percebendo? Já não foi só o Lúcifer, mas também junto com ele a terça parte dos anjos. Quando diz estrelas, olha lá, ó, Apocalipse 12, verso 4, quando diz a terça parte das estrelas do céu, diz respeito à terça parte dos anjos do céu. Estão entendendo? Porque estrelas na Bíblia se refere aos anjos, dependendo do texto. Não literalmente estrelas que você vê no céu, mas
Não é estrelas no céu, estrelas do céu. Se refere aos anjos, estão entendendo? Apocalipse 12, versículo 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Deixa claro aí, hein? Não é estrelas nos... O que nós vemos são estrelas no céu. Mas ele está dizendo que caiu as estrelas do céu. Preciso entender, hein? 2 letrinhas muda tudo. Não caíram as estrelas no céu. Caíram as estrelas do céu. Tá claro? A terça parte das estrelas do céu. Que Jó 38 diz que são anjos, né? Apocalipse 12, verso 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Aqui eu não vou nem entrar na explicação aqui, porque diz respeito a Maria, a Jesus, o nascimento de Jesus. Deixa isso para outro dia, tá? Mas vocês sabem que o dragão não comeu o menino, né? Porque Jesus nasceu. Verso 5. Ela deu à luz um filho, um varão. Então diz respeito a Jesus. Está claro aí? Apocalipse 12, 5. Ela quem? A mulher que estava grávida. Quem que é a mulher que estava grávida? Maria, né? Está claro? Apocalipse 12, 5. Ela deu à luz um filho, um homem, né? Um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Agora presta atenção no verso 7, coloca o dedo no verso 7. Olha o que aconteceu, hein? Foi exatamente isso que aconteceu para que o dragão fosse lançado na terra, juntamente com a terça parte das estrelas, e que foi revelado a Isaías que o Lúcifer caiu, e Jesus disse que viu Satanás cair como um raio do céu. Foi por causa do verso 7. Coloca o dedo no verso 7. E houve guerra aonde? No céu. Está percebendo? Está percebendo o motivo do porquê Lúcifer foi expulso do céu? Apocalipse 12, 7. Agora vamos deixar claro, peraí. Vamos deixar claro uma coisa. Se quiser escrever, escreva. Lúcifer, nome no céu. Anjo de luz. Literalmente. A palavra Lúcifer literalmente significa anjo de luz ou portador de luz. Luz, Lúcifer, no latim, lux, no latim lux. Então, Lúcifer no céu, anjo de luz, portador de luz, Lúcifer no céu. Lançado na terra não é mais Lúcifer. Está aqui o nome que vai aparecer. Quer ver? Ó? Vamos ver. Apocalipse 12, 7. Houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra, verso 3, o grande dragão vermelho. Está claro aí? Agora é verdade que isso aqui é tudo figurado, sentido figurado. Nós sabemos que esse grande dragão vermelho diz respeito a Lúcifer. Está claro? E a terça parte das estrelas do céu diz respeito à terça parte dos anjos. Está claro aí? Isso é hermenêutica, isso é interpretação. E não tem outra interpretação. Não tem outro modo de ver. Apocalipse 12, 7. Houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos, que eram a terça parte, batalhavam. Sublinha, mas não prevaleceram. Diga Abba Pai. Diga glória a Deus. Está acompanhando? Está claro aí? Apocalipse 12, 7. Houve guerra no céu. Miguel, o arcanjo Miguel, Miguel, os seus anjos. Verso 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão do verso 3. Verso 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama... Se ele foi precipitado, já não é mais Lúcifer. Foi lançado na terra, se chama Diabo Acusador e Satanás Adversário. Porque lá no céu não tinha adversário. Está claro ou não está claro? Lá no céu não tinha adversário. Mas como ele foi expulso do céu,
Apocalipse 12, 7 e 8, não prevaleceu, não ganhou a batalha. Ele foi lançado na terra. Verso 9: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado aonde? Na terra. Está claro que já não está mais no céu? Alô, agora olhem para mim. Se ele foi precipitado ou lançado na terra, foi a revelação que Isaías teve. Eu não esqueci. Isaías 14, 12. Está claro aí? Olha lá, ó. Isaías 14, 12. Ó. Olha lá. Como caíste do céu. A versão de Antônio Figueiredo. João Antônio Figueiredo. Ó, Lúcifer. Versão de 1821. Bem antiga. 1821. E a Almeida, corrigida fiel, também diz Lúcifer. Algumas versões, como a nossa, diz estrela da manhã, filha da alva. Está claro aí? Quem está entendendo? Olha como que as coisas se encaixam, sem forçar nada. Ó, Isaías 14, 12. Ó, como foste lançado por terra. Não está escrito aí? Isaías 14, 12. Ele caiu do céu e foi lançado na terra. Agora presta atenção, com Isaías 14, 12, não existia Lucas 10, 18. É 800 anos antes. O Isaías 14, 12, não existia Apocalipse 12, verso 9 que eu estou lendo. Está claro aí? Agora passou-se o tempo, os anos e os séculos, estamos no século 21, nós temos uma Bíblia, e ficou tudo registrado. Então, o Isaías só tinha o que ele estava escrevendo. E Jesus, ele tinha o que ele estava falando, em Lucas 10, 18, e ele tinha o Isaías. E nós temos o Isaías 14, nós temos o Lucas 10 e temos o Apocalipse 12. E se tiver escrito... Está percebendo? Está percebendo a cronologia? Cronologia. O Isaías não tinha Apocalipse 12, porque não tinha nem chegado. O João não tinha nem nascido. Nem Jesus tinha nascido. O Isaías é 800 anos antes de Jesus nascer. Ou seja, Isaías 14 é 800 anos antes de Mateus 1, que foi onde Jesus nasceu. Quem está entendendo? Até aqui eu não estou falando de Jesus, estou falando de Lúcifer, que ele estava no céu. Isaías 14, 12, ele caiu do céu. Isaías 14, 12, foi lançado na terra. E Jesus falou o quê? Eu vi Satanás cair como um raio. E o João está falando o quê? Apocalipse 12, verso 9. Precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi, é bom você marcar, ó. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos, diga, quantos anjos? Apocalipse 12, verso 4. Ó. A terça parte dos anjos do céu. Ou como está na letra, das estrelas do céu. Dá um sinal quem está entendendo. Não vou entrar nessa área porque não é meu assunto hoje, mas essa terça parte dos anjos do céu também são conhecidos como filhos da perdição. Ou como disse Jeremias, vasos de desonra. Ou como dizia Jesus em Mateus 25, bodes. E por aí vai. Quem está entendendo? Fica claro que a Bíblia, na Bíblia contém uma palavra profética que forçosamente, para entendê-la, é preciso ter o Espírito Santo. É a primeira coisa. Só que os evangélicos têm o Espírito Santo e ainda não entenderam a graça. Não é? Por quê? Aí já é outro assunto. Primeiro, para entender a Bíblia, é preciso ter o Espírito Santo. Segundo, para entender a graça, não basta só o Espírito Santo. Porque Pedro, Tiago e João tinham o Espírito Santo. Para entender é bom você escrever. Para entender a Bíblia, é preciso ter o Espírito Santo. Mas para entender a graça, além de ter o Espírito Santo, tem que receber o apostolado. De quem? Do apóstolo dos gentios. Que por predestinação e soberania, Deus levantou um homem para ser o apóstolo e mestre dos gentios. Quem é esse homem? Quem que é? Paulo. Ou seja, se nós não ouvirmos Paulo, que foi a quem foi revelada a graça,
Quando é que vai se entender a graça? Nunca. Por isso que está aí os adventistas, batistas, assembleiano, pentecostal e blá, 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 blá. E porque não ouve Paulo. E quando eu digo ouvir Paulo, é literalmente Paulo. Recebeu os ensinos de Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Não adianta pegar um pedacinho do Paulo e ler no domingo um versículo. Tem que assumir a posição. 1 Timóteo 2,7. Paulo é o apóstolo e mestre dos gentios. Nós somos o quê? Gentios. Paulo é o nosso apóstolo e nosso mestre. Então foi a ele revelada a graça. Se não assumir essa posição de ter Paulo como apóstolo e mestre dos gentios, não tem como entender a graça. Por isso em Romanos 1,5 Paulo disse, recebemos a graça e o apostolado. A graça de quem? De Deus. E o apostolado de quem? De Paulo. Não é de Tiago, não é de João, não é de Pedro, tem que ser de Paulo. Porque nós somos gentios. Está claro? Então Apocalipse 12, versículo 10, ficou claro, ele quem? Lúcifer foi precipitado na terra. Ainda no verso 9. Como foi precipitado na terra, agora chama, olha lá, que se chama diabo e Satanás. Está claro aí, abençoados? Está claro que ele se chama porque foi lançado na terra? Então, no céu, qual que era o nome? Lúcifer, que significa anjo de luz, ou portador de luz. Lúcifer. Como ele foi lançado na terra, Apocalipse 12, 9, se chama diabo, quer dizer, enganador, acusador, e Satanás, que significa adversário. Dá um sinal, se está claro? Então esquece o Lúcifer, hein? Porque agora não é mais Lúcifer. Está claro aí? Está claro que não é mais Lúcifer? Diga, Lúcifer era no céu. Diga, um anjo de luz. Portador de luz. Mas interessante, olha só. Interessante que foi revelado a Isaías o que estava... Vamos voltar lá no Isaías. Foi revelado a Isaías o que estava no coração de Lúcifer. Isaías 14. Olha lá, ó. Coloca o dedo no verso 13. Isaías 14, verso 13. O Espírito Santo está mandando falar uma coisa aqui. Olhem para mim. Quando Isaías escreveu o que lhe foi revelado, ele não está falando o que aconteceu naqueles dias. Porque isso aqui aconteceu antes. Quando começou a Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali está começando a Bíblia. Não está começando os propósitos, os planos de Deus. Porque Paulo disse em Efésios 1,4 que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes quando? Eu vou te dizer, Apocalipse 12 diz, verso 7, que houve uma guerra no céu. E eu vou te falar que Deus nos escolheu antes dessa guerra. Claro que Ele escolheu antes da guerra. Porque a guerra não foi a semana passada. E a guerra não foi quando já tinha criado os céus e a terra. A guerra foi antes, não havia terra e céu. Não havia. Aí, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma. Aí Ele criou. Por que é essa ordem? Porque senão, como que Ele ia lançar na terra se não tinha terra? Ele não foi lançado na terra? Então Deus tinha que fazer o quê? No princípio criou Deus o quê? Os céus e o quê? A terra. Então tinha que ter uma terra. Ele ia lançar onde? Está claro ou não está claro? Agora é importante você entender, diga comigo, foi revelado a Isaías o que estava no coração de Lúcifer. Coloca o dedo em Isaías 14, 13. Olha lá, ó, o que foi revelado a Isaías. Porque o Isaías nem estava lá. Consegue entender que ele está muito depois do que já tinha acontecido? Ele está muito depois, incontável tempo depois. Já tinha acontecido. Olha o que foi revelado a Isaías, o que estava no coração de Lúcifer. 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Para aí. Como é que o Isaías sabe disso se ele não estava lá? Está claro aí? Então diga comigo, foi revelado a Isaías
E quem é que revelou a Isaías? Hã? Deus, né? Claro. Daniel 2:28. Há um Deus nos céus que revela mistério. Então, o que foi revelado a Isaías? O que estava no coração de quem? De Lúcifer. Aonde? Na terra ou no céu? No céu. O que estava no coração dele? Isaías 14:13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens. Não, aí forgou demais. Aí não tem como Deus deixar barato, não? E serei semelhante ao Altíssimo. Aí não dá. Aí Deus não suportou. Dá um sinal, quem está entendendo. Vai para Isaías 42. Deixa o Isaías 14 aberto. Olha, aí não teve acordo, porque com Deus não tem acordo, Deus não tem sociedade. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, a outrem não a darei. E como é que ele disse em Isaías 14, verso 14, que ele seria semelhante ao Altíssimo, se Deus não divide sua glória com ninguém? A ele, o único. Anjo das paz. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Diga comigo, Deus revelou a Isaías o que estava no coração de Lúcifer. Diga, por isso ele foi expulso. Diga, Apocalipse 12. Você está percebendo o quebra-cabeça? Está percebendo o quebra-cabeça? Apocalipse 12, 7. E houve guerra no céu. Quer dizer, não tinha nem céu ainda. Quando fala céu, não é esse céu que passa o avião. É o terceiro céu, o céu de Deus. Está claro? Apocalipse 12, 7. E houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalharam. Mas não é nesse céu que você está vendo aqui, onde passa o avião. Esse céu não existia. Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado, lançado na terra. Deus falou, corre. Os anjos, o que foi? Deixa eu fazer uma terra. Eu preciso jogar ele lá. Eu vou lançar ele lá. Não vai ser em Platão, não vai ser em Netuno, não vai ser em Marte. Vou lançar ele na terra. E então, no princípio criou Deus os céus e a terra, que é para onde eles iam ser lançados. Era o projeto. Mas você consegue entender que tudo tem que ter um começo? Como é que começou? Gênesis 2. Como é que começou? Lúcifer é um ser, é uma pessoa só. Lúcifer é um ser. Ele não foi expulso, lançado na terra? Então, Gênesis 2, verso 7. Formou o Senhor Deus Lúcifer? Não, porque Lúcifer era onde? No céu. Na terra já não é mais Lúcifer. Quando o anjo vem para a terra, ou é homem ou é mulher. O que eu falei? Quando o anjo vem para a terra, por causa da carne. Então, ele ia lançar na terra. Então, como que ele lançou na terra? Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Parece que está faltando uma coisa aqui, não parece que está faltando? Vamos para Paulo. Deixa o Gênesis 2 aberto. Vamos para 1 Tessalonicenses. Vamos para Paulo. Não fecha o Gênesis, não. 1 Tessalonicenses. Está aqui. Olha lá. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Lendo Gênesis 2:7, está faltando uma coisa. Só que não podia ter essa coisa. Nós temos essa coisa que, para ele, do Gênesis 2:7 estava faltando. Para nós não falta nada. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E todo o vosso, diga espírito, diga alma, diga e corpo. Diga espírito, alma e corpo. Vai em Gênesis 2:7.
Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, corpo. Soprou nas narinas o fôlego, alma. E o espírito? Do Tessalonicenses 5:23. Eu avisei que alguns iam queimar a cuca hoje. Você não está percebendo que o Adão era diferente de nós? Eu vou subir mais um nível, tá? Volta lá para o Apocalipse 12. É preciso ter conhecimento, aguardar a revelação do Espírito Santo, que vai testificando e confirmando. Volta para o Apocalipse 12. Olha lá. Apocalipse 12, nós lemos o 9, né? Última linha do 9. Ele foi precipitado na terra. Interessante que aqui não fala quando, né? Mas me foi revelado quando? Gênesis 2:7, ué. Oh, presta atenção. Ele foi precipitado na terra. Você acha que ele está andando na terra, irmão? Vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para o Brasil, vai para a Bahia, Pernambuco. Ninguém sabe responder isso. Eu sei responder. Ninguém sabe responder. Ele foi precipitado na terra. Aonde na terra ele foi precipitado? Foi revelado a Ezequiel. Em qual lugar da terra que ele caiu? A Ezequiel e a Moisés. Você quer que eu vá em qual? Em qual? Vamos em Ezequiel primeiro. Ezequiel 28. Depois eu vou em Moisés. Foi revelado para 2 profetas. Em que lugar da terra que ele caiu? Isaías disse, eu vi cair a estrela do céu, Lúcifer. Eu vi, mas diga, caiu aonde? O João, ele foi lançado na terra. Diga, foi lançado aonde? Ezequiel, capítulo 28. Quem já achou Ezequiel 28? Ezequiel 28, versículo 13. Estava no Japão. Ezequiel 28, 13. Estava nos Estados Unidos, no Brasil. Estava onde? Para aí. Você não vai falar que era o apóstolo Paulo que estava no Éden, né? Quem é que estava no Éden? Adão? Vamos confirmar. Se estiver escrito, eu creio. Gênesis 2. Tem que confirmar, senão eu não creio, não. Tem que estar escrito que era Adão. Gênesis 2. Não pode ser interpretação, tem que estar escrito. Gênesis 2, 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor um jardim aonde? Tá claro que as coisas se encaixam? Ou só eu que estou percebendo isso aí, hein? Tá claro que as coisas se encaixam? Ou só eu na terra que percebo isso aí? Então quem é que foi lançado no Éden? Lúcifer. Mas aqui na terra qual foi o nome dele? Adão. Está saindo fumacinha da cabeça? Hein, evangelista? Quem que você conhece que sabe disso? Ninguém. Quem que você conhece que sabe disso? Ninguém. Por quê? Isso aqui é uma revelação. Ezequiel 28, de novo, abre lá. Ezequiel 28. Eu falei que foi revelado a Ezequiel, eu li o Ezequiel 28, 13, e eu falei que foi revelado a Moisés, Gênesis 2, 8. Foi revelado para os dois. Em qual lugar da terra que ele foi lançado? Só que ninguém sabe disso. Ou melhor, ninguém sabia que era ele. O Adão foi formado, né? Por quê? Por que o Adão foi formado, hein? Então, quando fala lançado na terra, irmão, é sentido figurado, é força de expressão. Lançado na terra não é literalmente que o Lúcifer saiu do céu e pum, caiu na terra assim, já saiu andando. Não é isso, irmão. 1 Samuel 2, o Senhor é o que dá a vida. Se ele foi lançado na terra, Deus tinha que dar o que para ele? A vida. Gênesis 2, 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. 1 Samuel 2, é Deus que dá a vida. Ele foi lançado na terra, mas não é que lançado na terra ele já sai fazendo o que ele quer. Não é assim, não. Você está percebendo? Ezequiel 28, verso 13. Ezequiel 28, 13. Sublinha aí, ó. Estavas no Éden. Posso falar uma coisa, irmão?
Olha, eu tenho algumas Bíblias em casa, de Gênesis até Apocalipse, não houve mais ninguém que estava no Éden, senão o Adão. Então, o que Ezequiel 28:13 está falando, foi provado e confirmado por Moisés, que escreveu o Gênesis 2. Os primeiros 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Escrito por Moisés. Agora, presta atenção, né? Aí você fala assim, mas como é que Moisés escreveu? Agora eu vou. Como é que Moisés escreveu o Gênesis se ele nasceu em Êxodo? Ele não estava lá. Como é que ele fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, se ele não estava lá? Como é que ele fala, formou o Deus Senhor? Ele nem estava lá, ele nasceu depois. A resposta é Daniel 2:28. Há um Deus nos céus que revela mistérios. Você não está percebendo que Moisés escreveu uma revelação igual a Isaías, igual a Ezequiel? Ou só eu que estou entendendo isso? Por isso que está escrito que homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. E você quer saber da verdade? Nenhum deles precisava estar ali na hora para escrever. Porque Deus é um Deus que dá, revelar. Deus revela. Eu não preciso estar lá. Existe um dom chamado palavra de sabedoria. 1 Coríntios 12. São 3 dons de revelação. São 9 dons, mas existem 3 dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. São dons de revelação, ou seja, dons que revelam algo. No caso de Moisés, que não falava em línguas, mas tinha outros dons em evidência na vida dele, por exemplo, se ele escreveu sem estar lá, que dom que é esse? Palavra do conhecimento. Como é que ele sabe se ele não estava lá? O que é o dom da palavra do conhecimento? O dom da palavra de conhecimento é um dom que é de revelação, revela parte do conhecimento de quem? De Deus. Só Deus tinha esse conhecimento. Está claro ou não está claro? Como é que Moisés fala no princípio criou Deus se ele não estava lá? Então Deus tirou da costela. Como é que ele fala se ele não estava lá? Não está claro que foi revelado a ele? Isso é um dom de revelação. Alô? Dons espirituais da antiga aliança em operação. Bom, então Ezequiel 28, vai para o verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Agora preste atenção na leitura. Por quê? Ezequiel 28, eu tenho um livrinho chamado Rei de Tiro. Ezequiel 28, eu adoro o caminho que Deus pega. Sabe o labirinto? Sabe aquele labirinto? Sabe? Foi Deus que inventou isso aí. Foi Deus que inventou o labirinto, tenho certeza. Eu adoro a sabedoria de Deus. O jeito que ele se expressa. Sabe, ele permite uma coisa, finge que não está vendo. Ele falou, Ezequiel, está vendo aquele rei ali? Como que chama ele? Tiro. Daquela cidade, Tiro. Ele é o rei. Quem é? Ele é o rei de Tiro. Fala sobre ele. Aí o Ezequiel começou a falar sobre esse rei. E de repente, o Ezequiel, então esse rei, e de repente, estavas no Éden. Ué, mas o Tiro não estava no Éden, que estava no Éden era Adão. Você percebe que Deus, ele despista? Quem está percebendo? Por que ele despista, hein? Marcos 4, 11 e 12. Para que vendo, veja, não percebo. Ouvindo, ouço, não entendo. Deus despista. Por isso que Paulo disse que ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Eu falei que hoje seria uma noite de muita revelação. Eu falei isso aí. Eu adoro a sabedoria de Deus. Eu vibro. Quer ver? Olha o verso 13. Ó. Ezequiel 28, 13. Vê se você pega de quem que Deus está falando. Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Alô, o estavas no Éden se refere a Adão. Percebe que aqui é um assunto. Quer ver Deus mudar do nada? Ele muda do nada. Verso 13, verso 13. Cobrias-te de toda pedra preciosa. Mas isso não aconteceu com Adão. Eu já li Gênesis várias vezes. Ele se cobriu com umas parreiras. Como que ele cobriu com pedra preciosa? Você não está percebendo que Deus despista? Porque ele apanha o sábio na própria astúcia. E tem pessoas, eu vou falar, que ele não quer que entenda. Nossa, apóstolo, é forte falar isso. É forte. Vou falar de novo. Tem pessoas na terra que Deus não quer que entenda. Tem pessoas na terra que ele não quer que enxergue. Mas por quê? Marcos 4, 11 e 12. Para que não se converta.
Ah, mas acha que Deus não quer? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Marcos 4, 11 e 12. A nós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, falam-se por parábolas, para que vendo veja não perceba, ouvindo ouça não entenda, para que não se convertam e sejam perdoados os pecados. Marcos 4, verso 12. É só ler. Está nítido que tem pessoas na terra que Deus não quer que se converte. Você quer que eu faça o quê? Se Ele não quer, eu concordo com Ele. Capricha, mas a nós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas há pessoas que Ele não quer que se converte. Está claro ou não está claro? Se você quer um entendimento mais apurado, é só ler Romanos 9, 21, 22. Você vai perceber que há vasos da ira que foram preparados para a perdição. Então Deus não quer que eles entendam. Por isso que Ele diz para não jogar pérolas aos porcos. Pegou? Porque os filhos da perdição também são chamados de porcos, quando nós somos tratados como ovelhas. Ezequiel 28, 13. A respeito de Adão, estavas no Éden, jardim de Deus. Mudando de assunto, cobria-se de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. Nunca vi Adão com essas coisas aqui. Você já leu Adão com esses negócios assim, coberto de ouro? Nunca leu, né? E não, claro que não vai ler nunca, porque isso aí era no céu abençoado. Só que não era Adão, era Lúcifer, que era um anjo de luz, portador de luz. Ezequiel 28, verso 13. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro, no dia em que fosse criado, por eles preparados. 14, é bom sublinhar. Tu eras querubim da guarda ungido. Para aí. Está claro ou não está claro que Deus despista? 13, estavas no Éden, jardim de Deus. 14, tu eras querubim. Não, pera, eu estou ficando louco, Senhor. Assim eu vou ficar louco, porque Ele está no Éden ou Ele é querubim? Você não está percebendo que Ele está despistando? Para que vendo, veja e não perceba. E ouvindo, ouça e não entenda, para que não se converte. Você não está vendo que Ele está despistando? Quem não foi chamado e predestinado? Vê e não entende. Vê e não enxerga. Ouve e não entende. Lê, estuda a Bíblia. Já li a Bíblia 5 vezes. Deus fala, é isso aí mesmo. Vai ler mais 50 e não vai perceber. Porque Ele não quer que perceba. 13, Adão, estavas no Éden. 14, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus, andava entre pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora. Ó, Apocalipse 12 aqui, ó. Te lançarei fora do monte de Deus e te farei perecer, ó. Isaías 14, 12. Ó Lúcifer. Ezequiel 28, versículo 16. Ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Não pode ser coincidência. Isaías 14, por terra te lancei. Apocalipse 12, por terra te lancei. Ezequiel 28, 17, por terra te lancei. Está claro que ele está falando do mesmo. Não tem outro entendimento. Isaías 14, 12, 13, por terra te lancei. Apocalipse 12, 9, por terra te lancei. Ezequiel 28, 17, por terra te lancei. Diante dos reis te pus para que te contemplem. Está claro ou não está claro? Então diga comigo assim, ó. Foi revelado a Isaías o que estava no coração de Lúcifer. Diga, foi revelado também a Ezequiel o que estava no coração de Lúcifer. Agora, presta atenção. Você já entendeu
que ele estava no céu, Apocalipse 12, verso 3 e 4, foi lançado, a sua cauda levou juntamente, força de expressão, sua cauda, né? Lúcifer não tinha cauda, era um anjo, um espírito, não tem cauda, isso é uma força de expressão. Foi juntamente com ele a terça parte dos anjos. Agora, há um mistério no tempo, na cronologia, que aí nós não temos como, aí Deus não permite entrar. Como assim? Esse negócio de foi lançado, né? Isso foi revelado depois, que ninguém sabia disso aí, né? E esse tempo de foi lançado e fazer os céus e a terra, para que ele de fato fosse lançado, entendeu? Parece assim, ó, foi lançado, para aí, a terra já existia? No princípio criou Deus os céus e a terra, ou foi lançado e ele correu lá e fez a terra, pronto, deu tempo, então, não sei, essa ordem cronológica exímia não tem ser humano, não tem como saber. Porque é um tempo de Deus, um poder de Deus. Disse Deus, haja luz, de repente, haja terra, e foi lançado. Então, está me entendendo? Esse tempo cronológico exato não tem como saber. Por quê? Porque o Isaías teve uma revelação que Lúcifer caiu do céu. Foi lançado na terra. O Ezequiel também e o João também, Apocalipse 12. E também está escrito que Deus criou os céus e a terra. O que faz entender que quando ele foi lançado já existia a terra, mas isso foi revelado para Moisés depois. É o máximo que eu consigo chegar. Que ele permite. Está claro ou não está claro? Agora vamos subir um pouquinho de degrau. Você já entendeu sobre Lúcifer, né? Abra sua Bíblia agora. Em 1 Coríntios capítulo 15. Porque é bom você escrever, ó. Existe o diabo espiritual e o diabo carnal. Está difícil entender assim? Quer que eu traduza? Existe no céu Lúcifer e na terra Adão. Diabo espiritual, lá no céu. Lúcifer. Lá no céu não tem diabo, então era Lúcifer. Na terra, diabo, então já não é Lúcifer, aí é Adão. Então, diabo no céu, Lúcifer. Diabo na terra, Adão. Tira da sua mente aquele diabo mitológico, de chifre, de rabinho, de tridente, igual o diabo do Iron Maiden, The Number of the Beast. As pessoas pensam num diabo daquele, não é? Quando fala em diabo, a pessoa pensa num diabo vermelho, de barbicha, né? Por isso que ele fala, essa barbicha do diabo aí. Mas você já viu o diabo? Você sabe se ele tem barbicha? Como você fala isso aí? Então, as pessoas, né, elas... entendeu? Então, mitologia, chifre, tridente, unha grande, asa, rabinho, tudo isso aí é desenho da criação humana. Igual Mickey, Pica-Pau, Tio Patinhas. O mesmo ser humano que criou o Mickey, o outro ser humano criou o diabo, desenhou, tal, babá. Já passou em casas de artigos religiosos? Casa de Umbanda, pronto. Já passou? Você já viu um diabinho lá? Já viu aquela estátua do diabinho vermelho, de tridente? Já viu? Você acha que o diabo é aquele lá, irmão? Diga, criação humana. Quem está entendendo? Se eu falar para desenhar Jesus, como que a pessoa vai desenhar Jesus? Esses dias falaram que Jesus parecia o Romário. Fala aí, peixe. Pô, então, Jesus jogava no Vasco? Diz que Jesus parecia o Romário. O outro falou que Jesus era da África, era um negro. Aí o outro, lá na Europa, Jesus já tem uns olhos azuis, né? Um bonitão, parecendo o Brad Pitt. Quer dizer, como é que você vai desenhar Jesus? Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há no céu e na terra. Como que você vai desenhar Jesus no céu ou alguém lá? Como que você vai desenhar? Diabo, desenha o diabo aí. O máximo que a Bíblia fala, um dragão vermelho, blá. Então o diabo é um dragão? Não é. Isso aqui foi uma visão que João teve. Não se entende literalmente. E se for literalmente, a casa de Umbanda está errada, porque era fazer um dragão, não aquele bonequinho lá. Então é preciso ter, primeiro eu falei, o Espírito Santo para entender a Bíblia, né? E segundo, discernimento. Você não se entende literalmente. Bom, 1 Coríntios 15. Vamos subir um degrau aqui.
Primeiro, quem já achou 1 Coríntios 15, diga amém. Então coloque o seu dedo no versículo 45. 1 Coríntios 15. O assunto hoje, olha, Adão, diabo. Jesus, Deus. Esses são os dois mistérios da Bíblia, que a maioria dos crentes na terra não sabe, nunca nem ouviu e nem imagina. Vai morrer sem imaginar. Se me ouvir, receber essa revelação acompanhando na Bíblia, o Espírito Santo pode te revelar, pode dar um entendimento. Primeiro tem que ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Amém? Coríntios 15, 45. Coloca o dedo no 45. Agora não é mais Isaías, não é mais Moisés, não é mais Ezequiel, não é mais João, e não é mais Jesus em Lucas 10. Agora é Paulo. Lucas 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem. Para aí. Paulo falou, mas nem precisava, né? Quem foi o primeiro homem? Gênesis 2:7. O primeiro homem. Alô, Paulo está citando literalmente Gênesis 2:7. A referência bíblica. Agora eu vou dar uma aula de teologia. A referência bíblica de Coríntios 15, 45 é Gênesis 2:7. São irmãos gêmeos. Paulo está citando. Ele fez isso também em Atos 13, 47, quando ele citou Isaías 42, 6, dizendo: assim me ordenou o Senhor, eu te pus para a luz. Então, Paulo tinha ele usava essas referências. Profeta, né? Revelação testificada pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Agora Paulo vai falar uma revelação que nunca ninguém na Bíblia nunca falou. E não falou porque não sabia. Paulo vai falar uma revelação que na Bíblia nunca ninguém falou e não falou porque não sabia. O que Paulo falou? O último Adão. Ô Paulo, o último Adão? Quantos Adão teve? Paulo falou, não, só dois. O primeiro e o último. Como assim o último Adão? Você não está percebendo que Paulo está comparando a manifestação de Lúcifer na terra em Adão e a manifestação de Deus na terra em Jesus? Por isso que ele chama de último Adão. Agora ficou fácil, hein? Hã? Agora, fala sério. Agora ficou fácil, hein? Não ficou de entender? Hã? Tá claro ou não está claro? Diga comigo, Paulo era um profeta. Atos 13, né? 1 e 2, Paulo era profeta. Diga comigo, Paulo era um profeta? E todo profeta recebe revelações de Deus. Amém? Ponto indiscutível. Interessa se é profeta da lei, se é no tempo de Jesus, se é profeta na graça. O profeta é profeta. O maior dom, ou o dom maior, afora muitos que o profeta tem, o dom em mais evidência, na vida de um profeta, é o dom de revelação. Então, o que foi revelado a Paulo? Que Cristo, ajudei, hein? Aí você vai lembrar de Hebreus 10, né? Com uma só oferta, fez para sempre. Hebreus 10, 10, santificou para sempre. Quer dizer, se ele fez para sempre, então não vai ter outro. Se não vai ter outro, é o último. Pegou? Então, Coríntios 15, 45. Último Adão. A Paulo foi revelado uma analogia profética, que Cristo é o último, ou seja, a última manifestação do propósito de Deus. Quem pegou essa, hein? Não vai ter outra manifestação. Surgiu um louco aí em 1995 que falava que ele era o próprio Jesus Cristo. Ele falava que ele era Jesus Cristo homem. Não tem como. Por quê? Porque Paulo diz que Jesus Cristo aqui, o da Bíblia, ele é o último. Não vai ter outra manifestação. Tá claro ou não está claro, hein? Loucura, né? Isso é loucura, sem contar soberba, sem contar presunção, sem contar arrogância, sem contar altivez, sem contar orgulho, ego. Você é o último Jesus? Você está louco da cabeça? Como você é Jesus? Não. Então, olha aqui, Além do mais, Paulo diz para Timóteo que Jesus habita numa luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu nem pode ver. Se nem viu nem pode ver, como que ele falava que era Jesus se as pessoas viam ele? Esse
escapou, hein? Vocês não pensaram nisso, né? Pegadinha do malandro. Vocês não pensaram nisso, né? Você que creu que o José Luiz era Jesus, né? Como que ele era Jesus se Paulo disse que ninguém pode ver ele? Como que ninguém pode ver e ele entrava lá? Oh, eu sou Jesus, tá? Então, quando as pessoas não pensam, elas fecham a porta para o Espírito Santo dar entendimento. Está entendendo o que eu estou falando? Para você entender a graça, você tem que pensar, irmão. Pensar. Romanos 4:25. Jesus morreu pelos pecados. Pensa. Bom, se ele morreu pelos pecados, não tem como eu ter pecado. Porque ele morreu pelos pecados. Senão ele vai ter que morrer de novo? Não, é impossível. Ele não vai. Você tem que pensar, irmão. Romanos 4:25. Para você entender, você tem que pensar. Ele morreu pelos pecados. Então eu não tenho pecado. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Bom, se ele morreu pelos pecados, estou sem pecado. Ele ressuscitou, então estou justificado. Sem pecado e justificado. Você tem que pensar. Quando você pensa, o Espírito Santo te dá entendimento e ele confirma. Por isso que Paulo diz que o Espírito testifica com o seu Espírito. Você tem que pensar, irmão. Amém? Então, Coríntios 15:45, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão. Quem é o último Adão? Fácil, né? Cristo, né? Está claro ou não está claro? Por que ele chamou de último Adão? Porque não vai haver outra manifestação de Deus. Não vai ter. Propósito de manifestação. Deus revestiu Lúcifer em Adão. O Lúcifer do céu estava lá em Adão, que na terra é chamado de diabo, acusador ou de adversário, que é Satanás. Está claro ou não está claro? E isso do lado esquerdo. E do lado direito? Paulo está dizendo, ó, o último Adão, espírito vivificante. Coloca o dedo no verso 46. Coríntios 15:46. Mas não é primeiro o espiritual. Para aí. Senão o animal. Depois o espiritual. Digam, claro. Diga, tem lógica. Vamos pensar? Quem nasceu primeiro? Adão ou Cristo? Jesus. Então, verso 46. Então não é primeiro Cristo. Não é primeiro o espiritual. Senão o animal. Quem que é o animal? Adão. E depois o espiritual. Quem que é o espiritual? Cristo. Diga, quando eu penso, o Espírito Santo me dá entendimento. Vamos para Timóteo. Já falamos de Lúcifer, revestido em carne em Adão, se tornou diabo, lançado na terra. Agora vamos ver o que Paulo falou aqui, ó, em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo 3, coloca o seu dedo no verso 16. 1 Timóteo 3, 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério. Que mistério? O mistério da piedade. Por quê? Olhando para Coríntios 15, 46, o primeiro mistério já tinha sido manifestado. Está claro? Que não é primeiro o espiritual, foi primeiro o animal. E quem que era o animal? Adão. Está claro que ele já tinha aparecido? Está claro que ele já tinha se revestido? Então, Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Qual que é o mistério? Aquele que se manifestou como? Para aí. Entendam e compreendam os dois lados da moeda. Faz assim, ó. Adão, Jesus. Diga, o diabo revestido em carne, Deus mesmo revestido em carne. Deixa o Timóteo aberto, corre para Hebreus capítulo 2. Pelo amor de Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado. Deixa o Timóteo aberto, que eu nem terminei de ler. Mas abre aí, ó. Hebreus 2, verso 14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, diga, Deus. O que Deus fez? Participou de carne e sangue, ou seja, das mesmas coisas. Para aí. Como e quando Deus participou de carne e sangue? Mateus 1,18. O nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, blá, 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 blá. Então quer dizer, Deus, criador dos céus e da terra,
todo-poderoso, o que ele fez? Hebreus 10,14. Ele se revestiu do quê? E qual o nome desse Deus revestido de carne e sangue? Eu só tenho 56 anos, o ministério só tem 30 anos. Não era para os papas que vieram antes de mim estar ensinando isso? Mas vai ensinar como se não recebeu revelação? Está claro aí? Sem soberba, sem orgulho. Eu só tenho 56 anos, 30 anos de ministério. Não é para as igrejas mães, as igrejas que estão na terra há tantos anos e séculos, não é para eles terem ensinado isso já? Porque ensinando isso, acabou batalha espiritual, acabou, vem lutar contra o diabo, sai Satanás, sai demônio, para nunca mais voltar. Acabou, se você entender isso aí. Mas um profeta diz, tem caneta aí? Se o sistema, se as igrejas evangélicas, se os pastores tirarem o diabo da igreja, vão perderem os seus empregos. E vão falar de quem? Se eles não têm revelação nenhuma? Só cumprem uma tradição? Você consegue imaginar pastores do sal? Sabe lá os pastores do sal? Eles vão pregar o quê? Teve um bispo lá do sal, da igreja do sal, que recebeu a graça apostolada. E ele estava aqui, ele me falou assim, nossa apóstolo, mas para tudo você usa a Bíblia. Ai de mim se eu não usar. Ele falou, não, lá não. Eu já sabia, né? Eu falei, mas como que é lá? Só para ver ele falar, né? Como que é lá? Ah, lá já tem a campanha, tudo marcadinho já. Ó. A campanha da segunda, a da terça, a da quarta, a da quinta, a da sexta, do sábado, domingo. Mas como é que é? Eu queria ver ele falar. Né? Como é que é? Ah, a campanha da segunda. Então a campanha dos 70. Então a campanha dos 70 de manhã, no culto da tarde. Eu não preciso nem da Bíblia, já sei o que eu vou falar. Ele me disse. E a da terça? Ah, da terça é a campanha. Então, de manhã, de tarde, de noite. Ele falou, nem Bíblia eu usava. Porque já está marcado o que é para fazer. O culto da manhã, o culto da tarde, o culto de noite. Amanhã é quarta? Não, então amanhã já é outro dia. Ele falou, nossa, aqui você, para tudo. Você vai orar? Veja aí, está escrito. Vai cantar? Está escrito. Está escrito. Mas para tudo você usa a Bíblia. Eu falei, mas não é, o normal não é esse, o certo? Bispo Gilberto. Era pastor Gilberto, bispo Gilberto. Ele se regozijou muito por uma revelação que eu dei para ele. Eu falei, seu bispo, vem aqui, lá da Igreja do Sal. Vem aqui. Em graça é tudo novo, não tudo de novo. Nossa, ele vibrou com isso aí. Ele vibrou com isso aí. Nossa, apóstolo. Não. E ele falava, ele não podia me ver que ele falava, eu ficava o dia inteiro falando essa frase aí. Foi revelado para ele. Em graça é tudo novo. Diga, não tudo de novo. É porque você sai de uma igreja evangélica e vai para outra, você não tem que fazer tudo de novo? Não é? Aí você passa em 10 igrejas, as 10 não tem que fazer tudo de novo? Tem igreja que tem que batizar de novo, não é? Tem que tomar o suco de novo, não é? Ai, Senhor! Até quando o Senhor vai permitir essa cegueira, hein? É um mistério que o Senhor não fala para ninguém, né? Tá certo, o Senhor é soberano. Até quando vai permitir a cegueira? Porque, deixa eu fazer uma sós aqui. O Senhor sabe que o Senhor quiser, acabou tudo, né? É porque disse Deus, haja, e ouve, se Ele quiser. Não é assim, se Ele quiser. Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender a Escritura. Ele não pode? Pode ou não pode? Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. A Ele honra e glória. Mas também Ele pode não querer fazer, né? Aí nós temos que respeitar, né? Nós temos que respeitar. Então, Hebreus 2,14, estou terminando. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, os espíritos são, quando diz participam, são revestidos de carne. Então diga comigo, eu sou um espírito. Diga, um filho, um anjo, que foi revestido de carne e sangue. Está claro aí? Aqui na terra, nós chamamos carne masculina e carne feminina. Uma carne é carne, está claro? Isso também é um mistério de Deus, que não dá para você entrar numas com ele, né? Por quê? Mas por quê? Irmão, Romanos 12, 3, não saiba mais do que convém saber. Posso ouvir amém?
Portanto, Hebreus 2,14, como mudar de assunto para terminar, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, ou seja, Deus, participou das mesmas coisas. Diga, por quê? Diga, e para quê? A Bíblia responde, ó, para que pela morte... Para aí, Deus morre? Não, mas ele se revestiu de carne e sangue? Agora você está entendendo por que Jesus nasceu. Para que pela morte. Então ele nasceu para quê? Ele nasceu para morrer. Por quê? Diga, para que pela morte. Quer dizer, através da morte, né? Aniquilasse o que tinha o império da morte. Tinha por quê? Por causa de Romanos 5. Corre lá para Romanos 5. Estou terminando. Por que tinha, hein? Romanos 5, verso 12, para terminar. Por que aniquilar o que tinha o império da morte? Romanos 5, verso 12. Romanos 5, 12. Pelo que por um homem... Moisés já falou desse homem. Isaías 14 falou desse homem. Ezequiel 28 falou desse homem. Lucas 10, Jesus falou desse homem. Apocalipse 12 falou desse homem. A pregação inteirinha, que eu estou 1 hora falando desse homem. De que homem que Paulo está falando? Está claro ou não está claro? E por que todos estão falando do mesmo assunto, hein? Mesmo que eles estão longe, Moisés longe de Isaías, Isaías longe de Ezequiel, Ezequiel longe de Jesus, Jesus longe de Paulo. Por que todos falam o mesmo assunto? Diga, porque isso é um mistério que foi revelado. Diga, e a nós também. Não a todos, né? Você sabe que não a todos, né? Quantos que já nasceram, cresceram e morreram sem saber disso aí? Não é? Você que está me assistindo aí, que é de outra denominação, eu te aconselho a assistir e ouvir essa ministração mais vezes. Com a Bíblia na mão, caderno, anotando, ouvindo o Espírito Santo falar. Porque o que vocês estão ouvindo aqui há 1 hora, isso não se ouve em nenhum tipo ou ramificação da teologia antiquada e equivocada, tradicional. O que vocês estão ouvindo aqui há mais de 1 hora, a teologia, nenhuma teologia, nem batista, nem pentecostal, nem metodista, nem católica, nenhuma teologia fala isso. Só que eu não sou teólogo, eu sou profeta. E do jeito que Isaías era profeta e teve revelação, do jeito que Ezequiel era profeta, do jeito que... Então, nós aqui não usamos a teologia, né? Teos, o estudo da letra sobre Deus. Não, nós não usamos isso aí. Nós usamos 1 Coríntios 2, 13. Paulo diz que o Espírito Santo nos ensina a comparar coisas espirituais com espirituais. Jesus disse em João 14 que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Jesus disse em João 16 que o Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. Então nós não precisamos da teologia de homens. Nós dependemos do Espírito Santo para trazer as revelações de Deus. Tá claro ou não está claro aí? Está claro ou não está claro? Porque de repente alguém, nossa, esse pastor, nossa, mas eu nunca vi, nossa, mas claro que você nunca viu, porque você só conhece teólogos, ou seja, homens que foram ensinados e moldados por homens. Eu não fui ensinado por homem algum. Quem que ensinou Ezequiel? Quem que ensinou Elias? Quem ensinou Davi a ser rei de Israel? Quem ensinou Moisés? Quem ensinou Eliseu? Quem ensinou o apóstolo Paulo? Ah, porque Paulo prendeu Gamaliel. Ele jogou tudo fora, ele falou em Filipenses. Aquilo lá eu tornei como lixo, joguei fora, não valeu para nada. Quem que ensinou os profetas? Quem ensinou Isaías? Quem que me ensinou? Quem me ensinou a orar? Quem me ensinou a pregar? Quem me ensinou a ensinar a palavra? Quem me ensinou a fazer louvores? Quem me ensinou a fazer casamento? Quem me ensinou a fazer velório? Essas coisas não se ensinam. Vem aqui que eu vou te ensinar. Você vai lá no velório. Essas coisas não se ensinam. Está claro, abençoado? Então como é que você faz se não ensina? Eu vou te dar a dica, você escreve aí. Diga comigo, porque as coisas de Deus se aprendem com Deus. Está aí. Pastores metodistas, teólogos me ligaram. Teve um que ligou chorando. Tinha fechado a igreja. Porque não tinha assunto. Não tinha assunto. Ou seja, não tem revelação. Aí ele me descobriu pelo YouTube
me ligou e se regozijou. E passou 3 meses, ele voltou: pastor, agora sim eu tenho motivo de pregar a palavra, agora eu entendi a graça de Deus, eu fiz teologia, mas não aprendi nada, não entendi nada. E você acha que ele é o único? Por quê? O apóstolo Paulo, as coisas do homem se aprende com os homens. Matemática, geografia, física, química. As coisas do homem você aprende com os homens. Agora, as coisas de Deus, literalmente se aprende com Deus. Quem que me ensinou a tocar bateria? Quem me ensinou a cantar? Cantar, irmão. É claro que eu não sou um Frank Sinatra, né? Mas quem que me ensinou? A pastora ela é minha namorada desde 1984. 84. Pastora, eu cantava antes, quando a gente namorava? Você já me viu? Não, só cantei você, mas aí não vale. Eu estou falando de outro tipo de cantar. Fala sério. Eu cantava, fala aí, nós namorava. Você viu eu cantando alguma vez? Nem no banheiro, né? Como é que eu sei tons? Como é que eu sei o tom? Como é que eu sei essas coisas se eu não fiz aula, se eu não estudei? Como é que eu sei tocar bateria? Como é que eu sei tocar percussão? Como é que eu sei cantar tons? Como é que eu sei essas coisas se eu não fui estudar com ninguém? E o mais importante, né? Como é que eu entendo? Como é que eu sei explicar coisas que ninguém me ensinou? Está claro ou não está claro o Espírito de Deus em minha vida? Só quem reconhece. Está claro? Eu reconheço. Eu não tenho outra explicação. E o interessante é que esse mover está em minha vida, está indo também para outras pessoas. No Paraná, no Pernambuco, em Brasília, está indo para o Brasil todo. Então, Romanos 5, para terminar, Romanos 5, versículo 12. Pelo que por um homem, vocês sabem quem é esse homem, né? Por um homem, Romanos 5,12, entrou o pecado no mundo. Quer dizer, então, que no mundo não tinha pecado, né? Claro que não tinha. Era uma maravilha, não tinha pecado no mundo. E como é que o pecado entrou no mundo? Ou por que entrou? Porque já veio lá de cima, abençoado. Está claro aí? Apocalipse 12, 7. Houve guerra no céu, quer dizer, aconteceu o que não era para acontecer, né? Lembra do Ezequiel? Elevou-se o seu coração e disse: serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, isso não é um pecado? Que não tinha na terra. Mas Deus pôs o Adão, ele lançou o Adão na terra, junto com ele veio o quê? O pecado. Está claro ou não está claro? As pessoas pensam que o Adão pecou por livre-arbítrio, né? Ou seja, pensam que o Adão pecou desobedecendo a Deus. Você não está percebendo que quando você fala não, é aí que a pessoa vai mexer? E o que Deus fez? Olha, Adão, você pode comer daquela, pode, mas daquela ali você não come, hein? Não toma daquela lá. Não come, hein? E Deus, ó, será que ele vai cair? Não come, hein, Adão? Daquela você não come. E Deus, olha lá, comeu. Aí Deus, Adão, Adão, por que você está se escondendo? Não, porque eu estava nu. Quem te falou que você estava nu? Sempre andei aqui, nós estava tudo legal, agora você está nu, está com vergonha? Adão, você comeu. Ele queria que comesse, abençoado. Por quê? Diga por quê? Porque ele tinha que manifestar quem ele era. Diga isso. E quem ele era? Lúcifer, revestido em carne. Que na terra era um de diabo. Satã. Então ele tinha que manifestar aqui o que ele manifestou lá. Só se ficou claro. Por isso que ele desobedeceu e comeu. Tem gente que pensa que o Adão comeu porque eu vou comer, não quero nem saber. E agora, putz, Deus, nossa, e agora o que eu vou fazer? Nossa, o que foi, Senhor? Não, ele comeu, não era para comer. Irmão, Jó 42, 2. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tudo foi friamente calculado e permitido por Deus. Tem como alguém passar Deus para trás? Então diga, nem Adão. Porque as pessoas pensam que o Adão foi lá e desobedeceu a Deus. Não é que pensei? Não, ele não desobedeceu a Deus. Diga, ele tinha que comer. Por quê? Porque se o Adão não comesse,
Primeiro que se ele não comesse, e a revelação de Isaías, de Ezequiel, e o Apocalipse? Então, está claro que ele tinha... Porque ele comendo ia encaixar perfeitamente qual o seu caráter, quem ele era. Está claro ou não está claro? Terminando aqui, ó, Romanos 5,12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o 13? Porque antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. 14? No entanto, a morte reinou desde quem? Não quer Romanos 5,14? No entanto, a morte, né? O Hebreus 2,14? Está aqui, peraí. Parece que o Romanos 5,14 é irmão gêmeo de Hebreus 2,14, né? Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. O que tinha o império da morte. O que tinha o império da morte. Diga, aniquilar o que tinha o império da morte. Diga, o que tinha o império da morte. Diga, o que tinha o império da morte. Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão. Então, literalmente, porque Hebreus 2,14, o que tinha o império da morte era o diabo. Mas em Romanos 5,14 está falando Adão? Quer que eu vou de novo? Bom, Hebreus 2,14 diz, para que Jesus, pela sua morte, aniquilasse o que tinha o poder, o reino, o império, o domínio da morte, isto é, o diabo. Então Hebreus 2,14 fala diabo, mas Romanos 5,14 fala Adão. Vamos falar baixinho para não espalhar a notícia, tá? Fala assim, porque era o mesmo. Quem que era o Adão, então, de Romanos 5,14? Era o diabo de Hebreus 2,14. Pegou? Diga, o Adão de Romanos 5,14 era o diabo de Hebreus 2,14. Diga, o diabo que foi aniquilado, que tinha o império da morte, era o Adão de Romanos 5,14. Está claro ou não está claro? Ficou claro para vocês? Vamos ficar de pé então e agradecer a Deus. Porque mais claro que isso não tem como, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças eu te dou pelo entendimento, pela revelação, pela sabedoria. Ó Senhor, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó disse que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Paulo disse que o Senhor é poderoso e faz para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Eu sei que a revelação o Senhor dá a quem quer. Aprove a Deus revelar. O Senhor disse, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas que eu também disse hoje, são ditas por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam. Está claro que há os que o Senhor quer que entendam, e o Senhor dá o entendimento, como Paulo orou, e há os que o Senhor não quer que entenda, e isso ninguém pode, isso é indiscutível, porque faz parte dos teus planos e propósitos, desígnios, objetivos, soberania. Eu sei que tudo está em tuas mãos, por isso nós te reconhecemos como de fato, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória a Deus, que em Jesus Cristo manifestou a salvação às suas ovelhas, aos filhos da salvação, aos vasos de honra, e pelo seu poder aniquilou pela sua morte o que tinha o império da morte. Aquele que estava disfarçado, revestido de carne na pessoa de Adão, e que graças a Deus e aprove a Deus, nos foi revelado saber quem de fato era Adão. Assim como também nos foi revelado saber
quem de fato é Jesus, o próprio Deus que participou de carne e sangue e nos deu a vida eterna para a sua glória. Receba, Senhor, honras, glórias e louvores, ontem no tempo dos profetas, hoje em nossos dias e para todo sempre. Amém, amém, amém e amém para todo sempre, com a sua melhor salva de palmas ao Rei dos Reis.